Oi, galera, aqui. Então, gente, eu acabei de acordar agora de pouco, levei meu filho na escola, e aí eu tava aqui vendo as reportagens do dia. Meu comentário a respeito, gente. Primeiro, a respeito do que aconteceu ali com aquele Gardinali que ele foi assaltado. Eu vi muitos comentários lá, reclamando, da vida, reclamando, gente, metendo a bronca nele, entendeu? Falando, colocando questões de partido, enfim, falando que ele tava atrapalhando o trânsito, porque ele parou ali na via. Primeiro, gente, ele tava assustado. Quando você é assaltado, você fica assustado. Quem já foi assaltado aí sabe, eu já fui assaltada várias vezes. Mas nunca pra glória do Senhor, nunca no trânsito. Porque é um turbilhão de emoções, gente. A gente não sabe o que o bandido vai fazer. Até vi um comentário de uma moça, ela comentando que foi muito trágico. Isso foi um acidente que ela tava falando. Que o irmão saiu pra fora, despediu da família, saiu. Na porta de casa, o bandido chegou. Levou tudo. E mesmo levando tudo, ele não reagiu. O bandido pegou, deu um tiro na cabeça do irmão dela. Vocês imaginaram a cena? Misericórdia, a gente tem empatia, a gente coloca no lugar dos outros. Então, por que o tema reações? Nós mesmos, às vezes a gente critica, eu criticava muito, critiquei na época, isso faz alguns anos atrás, quando eu fui a primeira vez assaltada na rua. Eu critiquei uma conhecida, faz muito tempo que eu nem perdi contato com ela. E ela não dava com malote da empresa. Aí ela tava com uma quantia de dinheiro, ela ia depositar. Aí o bandido veio assaltar ela. Ela lutou corporal com o bandido, gente. Ela segurando o cara com a arma. Na hora que ela escutou um barulho do tiro, ela falou assim: morri. Ela falou pra mim. Eu falei assim: na hora, morri. Só que era o cara do estacionamento que, vendo a situação, lhe deu um tiro pro alto. E aí o bandido saiu correndo, não levou o dinheiro, mas ela perdido a vida dela. Só que aí, quando eu fui assaltada, eu corri atrás de dois bandidinhos, gente. Eu dei pra ele, mas eu corri atrás do celular. E aí dei numa. Foi assim, meio assim, sabe? Uma coisa assim, porque eu sou cristã, né? Então eu gritava, em nome de Jesus, para! Naquela fase de jovem que você tá no muro, você coloca os murinhos, né? Eu tava indo pra balada, ia na casa dela, depois a gente ia sair. Aí o cara não tava bem de noite, gente. Ermo. Aí tinha um cara com a namorada numa pracinha. Aí eles perguntou o que tinha acontecido. Aí ele foi atrás e me trouxe. Na hora eu tava tão assim que eu não lembrei que eu tinha dois celulares. Ele me trouxe um outro celular. Roubaram. E pior que o celular que ele me trouxe deu PT, que era aqueles antigos do Nextel, sabe? Aquele vermelhinho. E tava novinho, tinha acabado de comprar. Então, assim, eu tive um prejuízo, né? Mas eu corri atrás, gente. Podia ter perdido a minha vida. Então, assim, a gente não sabe a reação que a gente vai ter. Então, a gente não pode julgar o outro, porque reações são diferentes, gente. A gente não sabe. Falo pra você, quem passa por isso não sabe que reação que vai ter. Mas ali foi um livramento, né? E outro caso que teve de agressão, aquela professora que deu a cadernada na criança. Aí eu vi um comentário de uma outra professora dizendo assim: vocês não sabem o que é ficar em sala de aula. Mas eu até respondi: isso não tem nada a ver. Porque eu também sou, né? Mas eu não leciono ainda. Fico só na igreja. E aí, gente, isso não tem nada a ver. Você não pode descontar sua ira, o que você tá passando numa criança. Então, por isso que eu acho mesmo necessário que tenha câmeras sem corte com áudio. Porque assim defende tanto o professor, quando for acusado de uma coisa que ele não disse que não fez, né? Não fez, quanto também a criança, principalmente quando é muito pequena. E também tem todas as faixas, né? Porque tem tipos de violências, assim, psicológicas. Tem também o caso de bullying por parte também. Então, assim, é importante violência entre alunos. Então, a gente tá numa maneira que o amor tem se esfriado, né? A gente tá vendo coisas piores, a gente vai ver coisas piores que nem imagina. Porque tanta coisa que eu já vi horrível e já presenciei, né? Ao redor, coisas terríveis que acontecem que nos geram assim, gente, olha, fala pra você, isso não é Deus na nossa vida. E muitos não reconhecem, que faz a gente levantar, caminhar no outro dia, não tem que ficar trancado em casa. E nem em casa tá guardado, né? Porque a gente sabe que é Deus mesmo, tem que orar muito pra Deus, porque tá muito bandido solto aí. As pessoas estão falando, sabe, se posicionando contra. Então, gente, as pessoas, sei, sabe, se a gente parar pra ver, a gente fica com medo mesmo realmente das pessoas, sabe? Porque o mundo já é do maligno, né? O mundo quer dizer as pessoas. A grande maioria das pessoas, né? Se a gente colocar na peneira ali, muito joio no trigo, dentro das igrejas, fora. E o Senhor vai vir, mas glória a Deus, o Senhor sabe, nos conhece, tá separando quem são os dele. Tá peneirando ali, ele sabe. Aí ele ninguém engana. Quem a gente pensar, ela já sabe quem já pensar. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele sabe o que a gente vai fazer. Aí eu fico vendo as fotos aqui que tu manda pelo WhatsApp. Então, esses são meus posicionamentos e pensamentos de hoje, gente, que tanta coisa acontecendo, né? Que nos deixam assim, nossa, misericórdia.
pensativos aqui, sabe? Porque o que a pessoa escreve aí nas redes é o que ela tá pensando. Ela está digitando apenas, mas é os pensamentos dela, é a fala dela. E a gente cresceu, né? Eu peguei a época do Orkut, já era um pouco já criada, mas tem pessoas que estão crescendo nas mídias, nas redes. Então, assim, o que você tá escrevendo ali é o que você pensa, né? É realidade sua, só apenas você está digitando. Às vezes você passa um áudio, é o que você tá pensando. É claro que tem aquele momento do ser humano que a gente tem que esperar contar até 10 pra depois falar, né? Mas aí, no caso desse Cardinale, o pessoal tá criticando ele. E outra coisa, criticando a ação dele. Eu até mesmo fui uma das pessoas que criticou que ele saiu correndo, mas eu já fiz isso. É perigoso? É. Foi no livramento que ele teve? Foi. Tem que louvar o Senhor. Porque o cara não tava armado. E não tava com mais pessoas. Entendeu? Porque pra matar a vida de outros, eles não estão nem aí. A vida hoje em dia, nem a deles vale, porque se eles amassem a si, né? Eles tentariam amar ao próximo, mas ele não tem amor nem por si mesmo. Porque quem comete essas barbaridades, sabe que vai preso, vai ser solto, mas não tem nem amor assim, sabe? Perde a vida por pouca coisa. E assim, é muito triste. Pior que disso tudo, ele leva, ceifa a vida de inocentes, né? É muito triste. E assim, a gente é só orar, orar. Porque, fora os assaltos, os acidentes, se eu ficar falando só tragédia, eu não quero trazer isso pra vocês. Quero trazer, né, os pensamentos, os posicionamentos. E a gente tá muito cuidado, né? No dia a dia, orar, mas vigiar muito. E pedir muita orientação do Senhor, porque é só Ele para nos ajudar, para nos guiar, tampar os anjos ao nosso redor, né? Mas Deus é mais, Deus é poderoso. E vamos caminhando, né, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.